Olha como é que isso aqui está, gente, ó. Ó. Tinta sai todinha, ó. Olha só. Vocês têm uma noção de como é que tá, ó. Então, você sabe como resolver isso aqui? Vou ensinar você hoje nesse vídeo, para que você não sofra mais com essa questão de tinta desplacando da parede. Fala pessoal, olha só. Tinta desplacando. Olha como é que está a situação da parede. Gente, você sabe como é que resolve isso? Muito simples. Primeiramente vamos descobrir por que aconteceu isso. Acontece isso, gente, por falta de fundo preparador na parede. É por isso que a tinta larga da parede. É por isso que a tinta desplaca quando tem contato com qualquer outra química, certo? Então o que é que acontece? Falta de fundo preparador, desplacamento da tinta futuramente. Então o que é que a gente pode fazer aqui para resolver? Primeiramente vamos aplicar 2 demãos de fundo preparador, certo? Ó, olha só. Como é que tá? Então, eu já estou com o meu fundo preparador aqui. Fundo preparador, gente, vocês utilizam o que vocês quiserem, qual a marca que vocês quiserem, certo? E aqui, ó, fundo preparador, 2 demãos em cima, certo? Ó. Por quê? O fundo preparador vai isolar toda essa poeira que está soltando, certo? Então não vai correr mais risco de desplacar a tinta ou a massa, certo? E aí a gente também aplica em cima dessa parte um pouco onde está onde a tinta não saiu. Por quê? Porque quando eu aplicar a massa vai molhar a tinta, certo? E aí é para evitar essa tinta soltar novamente, certo? Então eu vou aplicar aqui 2 demãos desse fundo preparador. Quando tiver seco eu vou mostrar para vocês o próximo passo, tá bom? Apliquei o fundo preparador, já está seco, olha só. Não sai mais nenhum pó. Por quê? Porque o fundo preparador neutraliza a questão do pó, certo? E neutraliza a superfície para receber qualquer outro tipo de produto. Agora a gente vai fazer a aplicação da massa para regularizar isso aqui, gente, ó, certo? São 2 demãos de massa ou mais, se necessário, certo? Ó, minha massa aqui. Vou aplicar essas 2 demãos, certo? Para cobrir, ó, tudo completo. E aqui, gente, ó, eu faço assim, ó, rematando, certo? Ó, rematando a massa em cima da tinta que não saiu, certo? Eu faço dessa forma. Primeira demão sempre dá um pouquinho mais encorpada, certo? Deixa um pouquinho mais cheio, que é para quando for vir com a segunda mão, dar mais fina para poder dar o acabamento, certo? Então essa é a segunda dica, beleza? Vou fazer aqui a minha aplicação da massa, ó. Se você quiser fazer a aplicação da massa com um rolo também dá certo também. Eu vou fazer na desempenadeira que é um pedaço pequeno, então eu vou fazer a aplicação na desempenadeira. Então eu vou finalizar aqui a minha primeira demão. Quando eu terminar que estiver seco eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer em seguida para que você possa estar restaurando a sua parede, tá bom? Apliquei as minhas 2 demãos de massa corrida, certo? Já está seco. O que é que a gente vai fazer? Vamos entrar com o lixamento, certo? Vou estar utilizando aqui a lixa P150, lixa para parede, certo? Uma lixa que é própria para lixar massa corrida. E aí eu vou fazer o lixamento aqui manual mesmo, certo? Não achei necessário trazer minha máquina só para poder fazer esse lixamento. Mas eu quero mostrar para você aqui que não tem máquina, que você também vai conseguir fazer a transformação do seu parede em um lixamento bacana, utilizando o lixamento manual, certo? Então, ó, corta a lixa aqui, ó. A lixa ela vem assim, quadrada, certo? E aí você dobra ela assim, ó, e aí corta ela até mais um pouco da metade. Aí depois volta ela novamente, certo? Aí você dobra uma parte para cá, fechou e fechou. É como uma caixa, você vai fechando, certo? E aqui você bota a mão aqui, ó, por trás dela e vem fazendo o lixamento. Olha só.
Ó, vai cair uma poeirazinha, certo? E caso você tenha algum tipo de alergia, use máscara, certo? Use também luvas para não danificar suas mãos. Aqui, como eu já tenho um hábito e o costume de lixar, então eu já tenho mais ou menos um macete como é que se faz, tá bom? Mas é muito simples, não precisa colocar força porque é massa corrida, certo? Ó, outra coisa bem importante, vocês dão uma atenção grande aqui nessas partes aqui, ó. Porque se a gente não lixar bem lixado, quando a gente pintar vai dar para ver a marca da desempenadeira onde ela parou. Então já aqui você já coloca um pouco mais de força, certo? Ó. E aí consegue nivelar-se com a massa com a própria tinta que já tinha aqui, certo? Ó. Ó. E aqui você vem fazendo aquele lixamento superficial. Ó. Faz um pouco de poeira, né? Faz um pouco de poeira, mas porém você vai conseguir fazer, porque nem todo mundo tem a máquina, né? Então eu vou fazer aqui meu lixamento. Quando eu finalizar, eu volto com vocês mostrando aqui o próximo passo, que é um dos pontos mais importantes para poder aplicar uma tinta aqui em cima, tá bom? Pessoal, fiz o lixamento, ó. Fiz o lixamento, limpei a parede, porém, ó, ainda sai um pouco de poeira, certo? Porque fica grumitado na parede. Então o que é que a gente vai fazer agora? É por isso que eu falei para vocês que é um dos pontos mais principais para poder fazer uma restauração numa parede. Do jeito que está aqui, a gente não pode aplicar nenhuma tinta, certo? A não ser que seja própria para selagem. E o que é que a gente aplica, Ivanildo? O mesmo que a gente aplicou no início, fundo preparador, gente. Porque vai isolar essa superfície aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai isolar. Então é necessário que a gente aplique o fundo preparador, porque sem ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui nessa parede, desplacar toda a tinta, certo? Então eu já estou com o meu aqui, utilizando um rolinho de lambacha, eu vou fazer toda a minha aplicação nessa parede, ó. E aí vai neutralizar o pó que ainda sai após o lixamento, certo? E aí o que é que acontece? Eu não vou aplicar somente aqui em cima, gente, eu vou aplicar em toda a parede, certo? Para não acontecer o risco de quando a gente começar a pintar aqui, ó, essa parte que já está pintada, como ela vai molhar, ela se desplaca. Então a gente aplica o fundo preparador para neutralizar toda essa pintura aqui, para poder receber a outra tinta, tá bom? Então eu vou fazer a minha aplicação aqui de 2 demãos de fundo preparador, certo? Quando eu finalizar essas 2 demãos, aí a gente vai começar com os processos de pintura, tá bom? Pessoal, só, após o fundo preparador estar seco, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos entrar com o processo de pintura. Gente, essa tinta aqui, ó, essa rosa é uma tinta acetinada, certo? O que é que a gente tem que fazer primeiro para poder aplicar essa tinta? Eu posso aplicar a tinta acetinada direto aqui? Não. Eu preciso aplicar uma tinta fosca, certo? Para poder receber o acetinado. Então, eu vou aplicar aqui um branco fosco. Eu já estou com ele aqui, ó. Já estou com essa tinta branca aqui, certo? E aí a gente vai dar uma demão nessa parte aqui todinha, ó. E vamos procurar ver se tem algum defeito. Se tiver algum defeito, a gente repassa a parede, lixa e aplica outro demão de branco. Se não, a gente, após isso aqui, eu vou mostrar para você como é que entra com o processo de tinta acetinada, certo? Ó, estou com a tinta branca aqui, ó, e aqui eu vou dar uma demão para selar a parede, certo? Para poder receber a tinta acetinada, tá bom? Primeiro, sempre tem que passar o fundo fosco, de preferência, se vocês quiserem, de preferência, uma tinta que seja na cor que é o acetinado, tá bom? E aí, ó, um detalhe aqui para vocês aqui que eu deixo muito importante, o acabamento da tinta. Como é que eu dou acabamento na tinta? Você tem que passar o rolo até secar, certo? Para poder tirar aquele aspecto de casca de laranja, certo? Então, a dica é essa daqui, ó. Você passa até secar, olha só. E aí tira todo o aspecto de laranja que fica do rolo, beleza? Então, gente, eu vou finalizar aqui essa tinta aqui. Quando eu terminar, quando tiver seco, eu volto dizendo para você como é que a gente vai fazer o processo de aplicação de tinta acetinada. Eu quero tinta acetinada, tinta que tem brilho, certo? Que torna a parede lavável, tá bom? Pessoal, a parede aqui, o fosco já está seco, certo? O que é que a gente vai fazer agora?
vamos entrar com a tinta acetinada. Como eu falei para vocês que antes de aplicar o acetinado, a gente tem que aplicar uma tinta fosca, certo? Então a parede está pronta para receber uma tinta acetinada ou semi-brilho, certo? Já estou com minha tinta aqui, ó. É um quarto de uma criança aqui, certo? Quarto de uma mulher. E aí a gente está utilizando a tinta na cor Herança Rosé, certo? Então olha só, a gente vai dar primeiramente, vamos dar uma demão aqui, ó, nessa parte que foi retocada. Aliás, vamos dar 2 demãos para poder se igualar junto com a outra parede, com essa parte que não saiu. Em seguida a gente dá outra demão geral, certo? Lembrando que tem que respeitar o tempo de secagem da tinta para poder ter um acabamento bom, para poder ter uma cobertura boa também, certo? Então olha só, vou primeiro dar uma demão aqui, ó. Olha que tonalidade bonita, ó. E para quarto de criança, é linda, certo? E aí, ó, primeiro a gente dá uma demão aqui, ó, em toda essa parte, certo? Eu fiz o recorte aqui, ó, do acabamento aqui. E aí agora a gente vai dar uma demão, certo? Aqui eu não vou me preocupar em pintar, porque aqui vai vir um alisar aqui que é para receber a porta, certo? O batedor da porta. Então a gente limpa só até aqui, ó. E aí, ó, olha só como ela tem uma cobertura bacana, certo? E aí a gente vai aplicar 2 demãos, somente 2 demãos aqui em cima. E em seguida, após a secagem, a gente vai aplicar outra demão geral. Eu vou aproveitar para dar uma demão ali no quarto para limpar as paredes e deixar tudo bem bacana. Quando eu finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado desse quarto, que vai ficar top, coisa linda, tá bom? Fala pessoal, olha a transformação que a gente fizemos aqui. Parede totalmente descascada, feia, e a gente deixou todo uniforme. Utilizando essas dicas aí você consegue fazer do mesmo jeito. Olha só, vou mostrar para vocês aqui o acabamento da tinta, gente, ó. Olha só, tinta acetinada, certo? E aí a gente pintou e deixamos tudo do jeito que o cliente queria. Olha só que top, gente. Então, você pode estar pintando sua parede, você mesmo em casa com essas dicas, e pode estar transformando o quarto dos seus filhos, o seu próprio quarto, certo? E deixando tudo muito top. Galera, se você gostou dessas dicas, já deixa aí nos comentários se você faria essa transformação e se lhe ajudou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e também compartilha, porque tem pessoas que precisam ver esse vídeo chegando no final do ano aí, para dar aquele repaginada na sua casa, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.